Galerinha, 1045 da Unesp, o dióxido de carbono tem diversas importantes aplicações. No estado gasoso é utilizado no combate a incêndios, em especial quando envolve materiais elétricos. No estado sólido, o denominado gelo seco, que é utilizado na refrigeração de produtos perecíveis, entre outras aplicações. A figura apresenta um esboço do diagrama de fases para o CO2. Então tá aqui, galera, o diagrama de fases para o CO2 que a Unesp apresenta aí para nós, né? Lembrando que nós trabalhamos em aula, que é o estado sólido, líquido, gasoso e tal, né? Tudo certinho os valores aí, tá? Aqui, ó, nós temos o ponto triplo, né? Nessa temperatura e nessa pressão, nós temos aqui a coexistência de sólido, líquido e gasoso, né? Ao mesmo tempo, tudo bem, vamos lá. Com base nas informações fornecidas pelo diagrama de fase do CO2, é correto afirmar, vamos ver. O CO2 estará no estado líquido para qualquer valor de temperatura quando a pressão, né, sob pressão de 67 atmosferas. Para qualquer valor de temperatura, se a gente pegar aqui 67 atmosferas, beleza, nesse intervalo aqui, ó, nessas temperaturas ele estará no estado líquido. Mas se você pegar 67 graus Celsius numa temperatura, por exemplo, abaixo de menos 56 aqui, ó, olha só, galera, ele não vai estar no estado líquido, vai estar no estado sólido, não é verdade? Então, na verdade, ele vai estar no estado líquido se você pegar 67, olha só, ó, mais de menos 56 até a 25, ó, né? Nessa pressão, nesse intervalo, nesse azul mais, esse azul escuro aqui, certo? Aqui não, tá? Então não posso marcar a letrinha A, certinho? B, o CO2 pode passar diretamente do estado sólido para o gasoso quando a pressão for menor que 5,1 atmosférico. Gente, isso é verdade. Porque você está vendo essa pressão de 5,1? Se ela for menor que isso, por exemplo, aqui, ó, bem nesse intervalinho aqui, ó, ele pode passar abaixo disso aqui, ó, do estado aqui, ó, do estado sólido para o estado líquido. Tá vendo? Então, bem espremidinho aqui, ó, olha só. Ou seja, abaixo disso, tá vendo? Você consegue passar aqui. Ele fala, ó, do estado sólido para o estado gasoso, né? Ou seja, sofrer sublimação, tá vendo? Quando tiver abaixo, né, menor, numa pressão menor que 5,1 atmosfera. Isso está certo, já é a resposta do exercício, viu, gente? A letrinha B. Agora, a letrinha C, vamos ver. Haverá equilíbrio entre os estados líquido e gasoso para qualquer valor de pressão quando estiverem em temperatura igual a 25. Né? Você pega uma temperatura, então, de 25, na verdade, equilíbrio entre, que ele fala aqui, ó, entre líquido e gasoso, em cima da curva. Se você pegar em cima da curva, você tem o quê? Você tem tanto o líquido quanto o gasoso. Certo, galera? Só que para você pegar isso aí em cima da curva, tem que estar a 25 e a 67. Tá? E não é qualquer valor de pressão, tem que ser a 67. Porque se você fizer esse ponto em cima da curva, qual que é o estado físico que você vai ter? Tanto o líquido quanto o gasoso, entendeu? Esse equilíbrio aí. Mas tem que estar nessa pressão de 67 e nessa temperatura de 25, como ele definiu. Não para qualquer pressão. Tá certo? Então a letra C realmente está errada. As curvas representam as condições de temperatura e pressão em que existe uma única fase de CO2. Não, é isso que eu estou falando. Em cima da curva, você tem o quê? Você tem, por exemplo, aqui, onde eu estou com a lapiseira aqui, ó, você tem tanto o gás quanto o líquido. Por exemplo, aqui em cima da curva, você tem tanto o sólido quanto o líquido. Você tem um equilíbrio entre as duas fases. E ele fala lá, ó, que elas representam uma única fase, né? As curvas. Não, não é verdade. Letra E. Há mais de um conjunto de condições de pressão e temperatura em que coexistem as três fases em equilíbrio. Não, a única situação que eu tenho a coexistência das três fases é aqui, que é o meu ponto triplo, certo, gente? Esse ponto triplo só vai estar nessa, por exemplo, para o CO2, né? Que é o gráfico do CO2, só na temperatura de menos 56 e na pressão de 5,1. Nesse conjunto de pressão e temperatura, esse é o único conjunto que eu tenho o meu ponto triplo. E é só aqui que eu tenho essa coexistência. Ele fala lá que há mais de um conjunto, ou seja, há mais de uma situação de ponto triplo. Não é verdade. Então, realmente, o Unesp aí, alternativa B no 1045. Certinho, galerinha?